Em um tempo ancestral, quando as declarações de Ezequiel eram como suspiros no deserto e a era da Babilônia cobria toda a terra, Zedequias, o derradeiro monarca títere de Judá, reinava sobre Jerusalém com uma hoste modesta. Entretanto, sombras de desolação se abateram sobre a cidade uma vez mais, quando as fileiras do exército de Nabucodonosor cercaram suas muralhas. Diante de seus próprios olhos, os filhos de Zedequias foram conduzidos diante da terrível ira, e um a um pereceram, extinguindo-se a linhagem real. Assim a profecia sombria se materializou, pois Nabucodonosor decretou a completa devastação de Jerusalém. Neste cenário de desespero, em uma terra remota da Babilônia, o profeta Ezequiel foi convocado a proclamar a mensagem divina. A melodia que ressoa na memória de muitos crentes, na verdade, espelha o renascimento que ocorreu em um cemitério espiritual. A canção está enraizada na visão do Vale dos Ossos Secos, concedida pelo Senhor Deus, que almejava infundir esperança tão essencial em seu povo escolhido. Devido à depravação que prevalecia, o Senhor permitiu que Nabucodonosor invadisse e conquistasse a terra prometida, sujeitando o povo a um cativeiro em terras exóticas e distantes da Babilônia. A visão do Vale dos Ossos Secos, conforme relatada no livro de Ezequiel, diz respeito principalmente para os filhos de Israel, mas encerra lições práticas para nossas próprias vidas. Ezequiel, no capítulo 37, versículos 1 e 2, narra: A mão do Senhor veio sobre mim e me arrebatou em espírito do Senhor, conduzindo-me ao meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos, e estavam muito secos. Neste relato, é importante compreender que Deus não transportou fisicamente Ezequiel ao vale, mas o imergiu em espírito nesse lugar repleto de ossos ressequidos. A extrema aridez dos ossos indicava o longo período em que haviam repousado ali. Esses ossos eram os vestígios de uma população outrora florescente, agora relegada ao esquecimento. O Senhor desejava que a mente e o espírito de Ezequiel fossem profundamente impactados pela desesperança aparente da situação. É uma advertência também para nossos lares, quando negligenciamos as palavras de Deus e as leis da família, permitindo que nossa morada se torne um monte de ossos secos. Mesmo aqueles que já caminharam com o Senhor podem transformar-se em ossos ressequidos se não se apegarem às suas diretrizes. Em tempos remotos, um grupo de indivíduos se metamorfoseou em um amontoado de ossos, perdendo sua essência e desviando-se do caminho divino. Como é ensinado nas palavras do Senhor em Efésios, capítulo 6, versículos 1 e 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Em uma visão, conforme descrito em Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, uma voz celestial interpelou o profeta: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel humildemente respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. Assim, reconhecendo a impossibilidade da situação, Ezequiel reconheceu que apenas o Senhor detinha o poder de infundir vida nesses ossos, assim como já havia feito em tempos antigos. Lembremos, porém, das palavras do Senhor, como encontramos em Lucas, capítulo 18, versículo 27. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Mantendo em mente essas promessas divinas, Ezequiel recebeu a direção divina para profetizar para os ossos, instruindo-os: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que farei entrar o fôlego de vida em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, cobrirei-vos com pele e porei o fôlego em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel seguiu as instruções do Senhor, proferindo profecias sobre os ossos. Enquanto ele profetizava, um estrondo imenso reverberou, e de repente os ossos começaram a se unir, osso a osso.
Enquanto observava, tendões e carne começaram a se formar sobre os esqueletos, e em breve seus corpos estavam revestidos de pele. No entanto, apesar de parecerem vivos, eram meros corpos inertes, aguardando o sopro da vida. Deus, então, ordenou a Ezequiel que profetizasse ao vento, solicitando que o Espírito Divino viesse dos 4 ventos e soprasse sobre esses mortos para que vivessem. O profeta seguiu fielmente as instruções do Senhor, plenamente consciente de que a proclamação da palavra de Deus transporta um poder divino, capaz de infundir vida para os corações mortos. Alguns podem acreditar que a obra de Deus se manifesta por meio da organização, um fato que não deve ser subestimado, pois, mesmo nossos próprios corpos funcionam de maneira organizada. No entanto, devemos lembrar que a verdadeira vida e transformação emana da palavra de Deus, pois como está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Romanos, capítulo 10, versículo 17, também nos instrui que a fé brota do ouvir a palavra de Deus, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Assim, recordemos o exemplo de Ezequiel, que profetizou a esses ossos secos e sem vida, reconhecendo que apenas com a intervenção divina se torna possível transformar o que parece ser impossível em algo vivo e revigorado. No entanto, na ausência de alento, a igreja se assemelha a um corpo inerte. Ezequiel recebeu orientações divinas para proclamar a palavra ao sopro, os ventos do Espírito. Ezequiel se viu imerso na compreensão de que todas as obras humanas são fúteis, a menos que o Espírito Santo, o Santo Sopro, esteja presente. A presença do sopro divino se torna imperativa em nossa existência, como foi no nascimento de Adão. Uma pessoa nasce do Espírito quando é regenerada. Deus deve infundir vida espiritual em nossos corações. Ezequiel foi testemunha de uma extraordinária manifestação de vitalidade quando o exército ressurgiu. O Gênesis capítulo 2, versículo 7, registra: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em João capítulo 3, versículos 5 a 8, Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer que é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ezequiel, capítulo 37, versículo 10, narra: Então profetizei conforme ele me ordenara, e o sopro entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um vasto exército. Nos versículos 11 a 13 desse mesmo capítulo, ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que vou abrir as vossas sepulturas, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e trarei vocês de volta à terra de Israel. A visão tornou-se clara, e Deus revelou seu significado inspirador. Os israelitas haviam perdido toda a esperança, mas Deus lhes prometera um renascimento nacional. Embora tivessem sido acuados e dispersos, subestimaram o poder do Altíssimo. Não apenas serão revividos, mas também restaurados à sua antiga glória, com a promessa de que Deus os conduzirá de volta à sua terra natal. Ezequiel capítulo 37, versículo 14 declara: Porei o meu espírito em vós, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus. Deus revelou o significado da visão a Ezequiel.
O processo de trazer os ossos secos de Israel de volta à vida envolveria a palavra e o Espírito. Ezequiel foi instruído a profetizar para que os ossos ouvissem a palavra do Senhor. Quando Ezequiel obedeceu, Deus permitiu que os ossos se unissem novamente, e tendões, carne e pele recobriram sua forma original. No entanto, a palavra deveria ser seguida pelo sopro do Espírito, para que esses corpos pudessem recuperar o fôlego e a vida. Este é um exemplo clássico de renascimento, no qual a revitalização espiritual da Igreja de Deus nos tempos modernos ocorre por meio da palavra e do Espírito. Quando qualquer um desses elementos falta, o povo de Deus não pode experimentar a presença significativa do Altíssimo entre eles. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18, proclamam: O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Conforme a palavra de Deus, nossas transgressões e pecados anteriores nos reduziram à inércia, assim como um monte de ossos secos. No entanto, Deus nos entregou uma mensagem de esperança ao aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele nos ressuscitou espiritualmente, trazendo-nos de volta à vida. É hora de compartilharmos essa mensagem de esperança com aqueles que, devido a seus pecados e transgressões, ainda jazem espiritualmente mortos. Se propagarmos a palavra e mantivermos em mente que dependemos do Espírito Santo para orientação e fortalecimento, talvez possamos testemunhar um renascimento nas sepulturas espirituais. Efésios capítulo 2, versículo 1, proclama: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8, anuncia: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Neste momento, convido-te a assistir esse vídeo que aparece na tela, que tenho certeza que será de seu interesse. Fique com Deus e te vejo no próximo vídeo.